Oi, gente querida, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. É muito bom ter você aqui. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 14. No vídeo anterior, eu falei sobre a forma como nós interpretamos a vida, né? A forma como nós interpretamos a vida vai nos conduzir na forma como nós somos, na forma como nós entregamos os nossos afetos, a forma como a gente se relaciona então com as pessoas, com a vida, com os problemas, como que eles nos chegam, como que a gente enxerga todas essas questões. Então, a forma como nós interpretamos a vida, ela nos coloca num lugar muito confortável, de paz, de ligação com Deus, de harmonia espiritual profunda, né, e humana, ou num lugar de total desarmonia, de muita inquietação, de muita perturbação interior, pessoas que não conseguem discernir, né, como Paulo vai falar, a mão direita da mão esquerda, né, pessoas que estão confusas no pensar, confusas nos afetos, e adoecidas com o passar do tempo. Todo esse emaranhamento de coisas vão, né, dificultando, vão deixando essas pessoas adoecidas no processo, adoece mesmo. E aí, nós falamos então de Jesus que saiu, foi para o deserto com os seus discípulos descansar, se aquietar, principalmente por causa da morte de João Batista. Depois falamos no 14 do olhar de Jesus, que viu uma multidão, sentiu compaixão dessa multidão e curou os enfermos ali naquele local. E aí no 15, daí em diante, ele vai falar aqui, né, no texto, uma conversa que ele está tendo com os seus discípulos. Eu vou ler rapidinho, porque são textos pequenos, para a gente entender e falar um pouco sobre esse conteúdo. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: olha, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprar comida para si. Ou seja, eles viram ali, conforme eu já disse anteriormente, que várias pessoas se aproximaram de Jesus, porque sabia que Jesus curava. Por onde Jesus passava, isso não era algo que ficava escondido. Não. Jesus está aqui, então nós vamos, nós queremos ver Jesus, ouvir a palavra de Jesus, sermos curados por Jesus, e como ele diz também, vocês também vêm por causa do pão que eu dou para vocês. Infelizmente, chegou nesse ponto. E aí, depois de toda essa caminhada, os discípulos observam ali aquela multidão, o horário chegado, falei, vai ter um problema aqui, esse pessoal está com fome. Então vamos logo mandar cada um se virar e para a gente, senão a gente vai ter problema. E aí Jesus, lá no 16, vai falar o seguinte: Jesus, vírgula, porém, lhes disse. Esse porém de Jesus aqui é o porém que nos coloca no caminho da salvação. O porém de Jesus. Porque o porém de Jesus é o porém lúcido. É aquele porém que faz colocar a gente no caminho do Fiat Lux. Lembra lá de Gênesis, né? Que pairava, que não havia luz, né? Então era a escuridão total, e Deus vem e falou Fiat Lux. Esse é o porém, é o que muda completamente aquela treva e traz luz, lucidez, organização para o momento. E aí Jesus, porém, diante dessa situação com os discípulos, ele vai dizer o seguinte: não é preciso que se retire. Ele vem com uma outra solução. E vai dizer o seguinte: dá vocês a eles a comida. Jesus muda o olhar. Jesus muda o lugar de preocupação daqueles discípulos. Nesse caso aqui, para pior, né? Jesus fala: não, a gente não, esse problema, o problema de alimentação aqui, que é um problema básico do ser humano, é um problema de subsistência, esse problema ele não é de cada um, esse problema é nosso. Jesus tira esse olhar
de uma perspectiva de solução individual, cada um vai e procura o seu alimento. Jesus entra com a luz nesse momento e fala: não, sozinho é muito difícil. Vamos fazer isso acontecer de maneira coletiva. Isso é lindo, porque o Evangelho é isto. O Evangelho não é cada um por si. O Evangelho, a natureza dele é coletiva. Por isso que Jesus vem e fala: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. É coletivo. É no outro que eu vejo quem é Deus. É o outro que eu sou, que eu vejo Jesus caminhando. Esse é o ideal do Evangelho. Esse é o ideal do Evangelho. Então Jesus vai dizer: olha, dá vocês de comer para eles. Não vai largando assim, porque não. Esse é um problema de subsistência. E aqui a gente já tem, aqui a gente até poderia parar por aqui mesmo. Porque os problemas de subsistência da humanidade, a igreja tem que ver, interpretá-los a partir dessa perspectiva coletiva. E esse é o olhar da verdadeira igreja. É interpretar a marginalização, a dor, a agonia, o desespero do outro, não como um problema dele, mas como um problema nosso. Por isso que Paulo vai dizer: olha, leva a carga uns dos outros. Tem que levar para ficar mais fácil a caminhada. Ser igreja é ser isso aqui. É entender isso de uma maneira coletiva e assumir esse ônus no lugar do individual. Vamos continuar? Jesus, porém, esse é um porém que modifica toda uma situação. E aí eu fico pensando, claro, não tem como eu não fazer essa análise, né, de o número de cristãos aumentando entre evangélicos e católicos no mundo, aumentando sobremaneira, mas a gente vendo uma igreja crescendo meramente de maneira ideológica, meramente de maneira institucional. Porque a apostasia não sou eu que digo, é o próprio Evangelho. Ela já existe, já está implantada. E o crescimento dessa igreja não está relacionado com o crescimento dessa obra coletiva. Embora a gente vê em determinados nichos ela desenvolvendo, mas não na mesma proporção em que ela cresce. Por quê? Porque nós não interpretamos, nós que eu digo enquanto igreja mundial, a igreja institucional, vamos dizer melhor, ela não interpreta essa palavra, esse evangelho, não estou falando desse versículo, mas todo esse evangelho a partir dessa perspectiva coletiva. Ela interpreta cada um por si, Deus por todos. Ela interpreta, como eu já contei aqui um caos, né? Você é cabeça, você é vitorioso porque você tem status, você tem dinheiro. E não porque nós conseguimos nos abraçar mutuamente. Essa é a minha crítica que eu faço, sobretudo a mim mesma. Sobretudo a mim mesma. Mas enquanto aqui, eu também faço ela a você. Né, para a gente acordar e não estar passando, não estar indo, não estar gastando os nossos dias com uma teologia morta, que não sai de dentro das quatro paredes institucionais. Né? Então, esses discípulos disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ah, não vai dar não, o que nós temos aqui é muito pouco. Né? E aí Jesus vai dizer: traz o que você tem. Olha só, Jesus não nos coloca, e aqui eu já me coloco nesse lugar de discípulo, porque a gente tem que entender que esses discípulos aqui, eles não tinham visto a ressurreição de Jesus. O processo do discipulado como um todo ainda era um processo que não tinha se concretizado, não nessa perspectiva aqui. Porque Jesus ainda não havia ressurgido, eles não tinham visto Jesus vencer a própria morte, muito embora eles já tinham visto curas, milagres, enfim. E esse lugar dos discípulos, que talvez seja o lugar de muitos discípulos ainda,
que ainda estão num processo e não saem desse processo nunca. Não entenderam com quem estão caminhando, não entenderam os cultos que ainda estão indo, não entenderam o espírito que ainda da qual eles fazem parte, como Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês acham que ainda são de Abraão e vocês não são mais de Abraão. Porque eu consigo suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Jesus vai dizer para os discípulos, para os fariseus também, como quem quisesse dizer, olha, ser filho de Abraão, ir para a igreja não quer dizer nada. E aqui Jesus vai dizer, traz para mim. E aí esses discípulos levaram os pães para Jesus e dividiram, organizaram as pessoas, sentaram essas pessoas na relva e distribuíram esse alimento. Jesus olhou para os céus, vai dizer, partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. A multiplicação, o milagre é de Jesus. Os discípulos, eles entram para dividir esse pão. Porque esse é o poder do coletivo. Quando nós nos juntamos, gente, numa força, quando nós nos unimos enquanto igreja, o milagre acontece. Esse é o meu testemunho, inclusive. Quem trabalha com projeto social aqui vai concordar comigo que é exatamente assim. A gente vai sem força nenhuma. A gente vai confiando na fé. Mas quando a gente junta, 2 ou 3 se reúnem em nome dele, na direção dele, com a vontade de fazer o que é estritamente dele, a multiplicação acontece. Ela surge de todos os lugares. E não é só a multiplicação física aqui de pães, não. É a multiplicação do amor que nasce no coração de cada pessoa que está ali, que você está ministrando, abençoando. É a multiplicação da fé. É a multiplicação de muitas curas interiores que vão sendo geradas no coração das pessoas. E a fartura no final. Há tanta fartura que às vezes eu paro assim e falo, não estou acreditando. Mas por quê? Por causa da minha força? Da força de A ou B? Não. Por causa da força do coletivo. Que em fé, que confiante, que se unindo, que ligando na terra essa força, no céu, Jesus nos garante que ela também será ligada. É a força do amor. É a força de corações que se colocam nessa direção. Por isso eu faço esse convite a você. De você interpretar a vida a partir desse coletivo. Não só o outro como coletivo, mas você também fazendo parte desse coletivo. E se juntando a tantos. E fazendo tanta coisa acontecer a favor de Deus. É assim que a bênção de Deus alcança tantos, porque também foi assim que eu fui alcançado por outros coletivos, por outras pessoas que se uniram em oração, em fé, em esperança, às vezes só com a boa vontade, mas foram. Convite aqui para mim e para você nesse dia de hoje é que aonde você estiver, não importa o que seja, até sozinho, mas se você estiver com o Senhor, milagres absolutos e absurdos acontecem na sua vida e na vida do outro. Então, vamos aquecer, vamos deixar esse evangelho do porém, Jesus porém, desse olhar que ilumina, desse olhar que alimenta e desse olhar que dá vida a cada um de nós no dia de hoje. Essa é a palavra do evangelho para mim e para você. Deus te abençoe e eu te aguardo. Até a próxima.